a economia russa, eu quero falar sobre a guerra na Ucrânia, eu quero colocar a China no jogo também, porque é uma guerra que envolve, de forma indireta, é verdade, mas envolve a China, que é a guerra na Ucrânia. Porque quando a Rússia invade a Ucrânia, né, por razões geopolíticas históricas que a gente conhece aqui, para se defender do avanço da OTAN, né? Olha só um parênteses, imagina se a China colocasse mísseis no México, né? Começasse a arrumar o México, levasse mísseis de longo alcance para o México, né? Os Estados Unidos nunca iam aceitar. Os Estados Unidos têm uma dificuldade enorme de entender que o interesse alheio à segurança dos outros países. Mas, enfim, a Rússia se tornou o país mais sancionado do mundo, e só que a China, de fato, né, ela não entrou nessa onda, não embarcou nessa onda das sanções, embora ela também acabe se envolvendo indiretamente, porque como ela tem as empresas chinesas, bancos chineses, tem negócios no mundo inteiro, eles são prejudicados também, às vezes eles não conseguem fazer negócio com a Rússia. Né? Mas, de forma geral, né, a Rússia e a China ampliaram as relações, o Xi Jinping se encontrou com o Putin várias vezes. Mas como é que você está vendo a economia russa? Olha, Miguel, em relação à questão das sanções, de fato, agora, esse ano, porque, na verdade, tem inúmeras rodadas, né? Nós estamos já batendo, acho que mais de 20 mil sanções contra a Rússia, mas elas vêm em ondas, né? E houve uma onda no primeiro trimestre desse ano que, de fato, começou a prejudicar mais as relações comerciais entre Rússia e China. Porque aí são ameaças que os Estados Unidos começaram a fazer de sanções secundárias a bancos chineses que negociassem com determinadas empresas ou setores da economia russa. Então, por exemplo, no ano passado, você comentou isso, né? Como a guerra também aumentou a relação comercial entre China e Rússia. E é verdade. Ano passado, eles bateram 240 bilhões de dólares de comércio bilateral. Pra você ter uma ideia, a meta deles era, esse ano, 2024, chegar a 200 bilhões. Isso era a meta de 5 anos atrás. Então, eles superaram em 20% a meta um ano antes. Por outro lado, já no primeiro trimestre, no segundo trimestre, já houve uma queda considerável do comércio bilateral entre Rússia e China por conta dessas sanções. Então, tem uma apreensão na Rússia nesse momento em relação a isso, porque, de fato, a economia vai sofrer um pouco as consequências, porque bancos chineses ficam com medo, né, de serem sancionados pelos Estados Unidos. Agora, por outro lado, para a economia russa também, essas sanções... Bom, primeiro que a economia russa, enfim, no fundo não sentiu, né, como se esperava. Pelo contrário, né, a Rússia cresceu ano passado, acho que 3,6%, foi um dos maiores crescimentos do mundo, né, das economias, das grandes economias. Acho que só a Índia, a China, talvez Turquia, se eu não me engano, o México cresceram mais que isso, mas a economia russa está entre as maiores crescimentos. E a economia russa, vamos lembrar que, segundo o Banco Mundial, a Rússia hoje é a quarta maior economia do mundo, em PIB, pela paridade do poder de compra. Aliás, teve alguém na última live que a gente fez que fez um comentário, depois eu li, e falou assim, não, eu estou vendo aqui, o quarto é o Japão, mas isso é em PIB nominal, né? O PIB transformado tudo para o dólar. Mas a medida mais real que os economistas, né, todos aceitam é essa da paridade do poder de compra. Então, você tem hoje a China em primeiro, os Estados Unidos em segundo, a Índia em terceiro e a Rússia em quarto. E, além disso, a Rússia também voltou esse ano para o ranking lá das economias de alta renda, né? No PIB per capita. Ela voltou a ultrapassar os 14 mil dólares per capita. Então, ela voltou para o ranking dos maiores PIBs per capita do mundo. Então, ora, isso é um país que está em guerra, um país que era para estar sofrendo, tem 20 mil sanções nas costas, e a economia continua a crescer. Agora, a coisa mais interessante que eu acho que está acontecendo, Miguel, eu vi um dia desse em Pequim, a gente teve um evento, foi em maio, sobre desdolarização, um evento do Beijing Club, que eu, enfim, ajudei a também organizar e participei, e a gente convidou a presidenta Dilma Rousseff
né? Ela veio dar né, o discurso de abertura, né? O discurso especial, meia hora de discurso, e depois ficou com a gente, participando dos debates, porque depois, né, era portas fechadas, então clima bom assim para debater. E lá pelas tantas, ela fez essa pergunta para o representante da Rússia, do Valdai Club, que estava presente, o Oleg Barabanov, que é um dos diretores do Valdai Club, e ela perguntou, me explica, Oleg, me explica como é que pode a economia russa estar crescendo tanto, apesar das sanções. E aí ele falou, olha, eu vou dar uma resposta muito simples para a senhora, mas é verdade. O que está acontecendo é que desde o começo da guerra, por conta das sanções, por conta das empresas ocidentais que foram embora, né, que abandonaram a Rússia, e por conta da necessidade, a Rússia entrou num processo de reinvestimento na sua industrialização como há muito tempo não acontecia. Ele deu um exemplo, falou, olha, nós temos, por exemplo, 2 fundos soberanos na Rússia, que são fundos que vêm de recursos, por exemplo, de exportação de gás, de petróleo, de outras commodities, e outros fundos, e outras fontes. Esses fundos, em geral, nas últimas décadas, eles eram usados, sobretudo, para manter, digamos, reservas, né? Reservas sólidas para o país, e poder manter controle inflacionário, manter controle de juros, etc, etc. O que a Rússia vem fazendo com esses fundos soberanos desde o começo da guerra? Vem usando uma parte considerável deles para investir nas indústrias, num processo clássico, né, de substituição de importações. Quer dizer, não eram nem importações, porque eram empresas ocidentais que estavam na Rússia, produzindo na Rússia, e que foram embora da noite para o dia, né? Tem casos engraçadíssimos, né? Por exemplo, o McDonald's na Rússia foi comprado por um empresário russo, mudou lá o logo, mudou o nome, mas, enfim, é o McDonald's, todo mundo adora, todo mundo vai. O Starbucks virou Stars Coffee, né? E outras empresas que abandonaram, né? E deram espaço, então, para empresas russas. Então, há um processo interessante acontecendo, e que eu acho que a partir de agora ele tende a se acelerar, que é da Rússia aprofundar a sua reindustrialização em vários setores. E tem, por último, para finalizar, Miguel, eu acho que um dos grandes sintomas disso, ou sinais, né? Porque sintoma é uma coisa, em geral, meio ruim. Um dos grandes sinais disso é a nomeação de um economista notadamente keynesiano, né? O Andrei Belousov, para ministro da Defesa. Né? Um cara que foi assessor econômico do Putin por vários anos, chegou a ser um dos vice-primeiros-ministros no último mandato, mas agora foi para o Ministério da Defesa. E por que isso? Né? O que tem sido comentado? Primeiro, porque é preciso... cresceu muito o orçamento militar, obviamente, né? Então precisa botar um pouco de ordem na casa, mas também porque há uma grande expectativa houve muito avanço tecnológico, inclusive, né? Nos últimos anos, por conta da guerra, da necessidade da guerra, e há uma expectativa de que no pós-guerra, né, ou pelo menos que esse conflito se resolva o mais rápido possível, que grande parte, né, desses avanços tecnológicos sejam revertidos, né, para os usos civis, que é o que acontece, né? A maior parte, aliás, né, dos avanços tecnológicos que nós temos hoje em celulares, em computadores, em carros, inicialmente eles vêm do setor militar. A internet, né, que começou como um projeto militar nos Estados Unidos. Então, isso é um pouco a expectativa, né? Então, eu acho que isso tem uma nova vibe, né, na economia russa, e, mais uma vez, ela se dá por conta, né, da necessidade de defesa em relação à guerra e da reação em relação às milhares de sanções que foram impostas ao povo russo nos últimos anos. Muito bem. Eu mencionei aqui a reunião do Conselho de Segurança que aconteceu hoje, né? Vou colocar o videozinho aqui passando sem som, só para ilustrar, que é o Zelensky, depois eu boto que eu assisti, né? Aí eu posso resumir para o pessoal e a gente conversa sobre isso. Não estava de t-shirt, não estava de camiseta, pô. Botou até uma roupinha mais ou menos para ir na reunião hoje. Ele foi um dos que abriu a reunião, fez um discurso longo, um discurso bem belicoso,
Até o Kremlin já respondeu, já vi aqui no RT, né? Ele respondeu dizendo que chama de iludido, né? Delusional, iludido, mas o Zelensky faz um discurso do que ele não quer conversa, não quer diálogo com a Rússia, e ele só quer ajuda para continuar a guerra. Foi um discurso triste, a gente sabe que a Ucrânia ela já perdeu essa guerra, né? Ele falou do inverno que está chegando, o inverno ucraniano, assim como o russo, é terrível, e eles estão sem energia. Há estimativas que já morreram mais de 600 mil ucranianos, a maioria absoluta é militar, né? As estimativas de mortes civis é de 10 a 15 mil, mas de mortes militares, ou seja, uma geração inteira de militares, eles estão sem capacidade já de humana militar. E você tem aí o Wang Li, que falou também, eu vou colocar um videozinho dele para ilustrar, que interessante. O Wang Li, que é o ministro de Relações Exteriores da China, ele mencionou a importância de encontrar uma saída diplomática, uma saída política, e mencionou o projeto com o Brasil. Mencionou o Brasil. Que o Brasil desenhou com a China, né? O Celso Amorim desenhou junto com o Wang Yi. O Celso Amorim ele faz às vezes de ministro de Relações Exteriores, né? Ele é assessor especial do Lula, mas só que às vezes ele acha que quando o bicho pega ele, né? O bicho pega ele, né? Tem mais experiência, né? É até natural, né? O Lula, o assessor internacional, com a experiência dele, acaba assumindo funções de altíssima responsabilidade geopolítica e de política externa. Enfim, né? Esta guerra ela é perigosíssima, está entrando numa fase perigosa, porque como a Ucrânia está perdendo a guerra e agora teve essa incursão em Kursk, na Rússia, que foi um desastre anunciado, todo mundo já entendia, porque a pessoa com mínimo de bom senso sabia que por que o Zelensky fez uma coisa dessa? Ele está perdendo a guerra em território dele. Ele vai deslocar uma parte das suas forças para Kursk, estão lá isolados, mas, enfim, voltando aqui um pouco a China, a relação com a China, é claro que essa guerra na Ucrânia ela mexeu com as relações China e Rússia, são os dois maiores países da Ásia, né? A Rússia ela é metade Europa, metade asiática, mas ela, quer dizer, metade, a maior parte dela é asiática. E essa guerra e a reação do mundo a essa guerra fez o que o Kissinger tentou evitar, né, durante um tempão, que era essa união da Rússia com a China, que ela muda a geopolítica, né? Inclusive, a guerra na Ucrânia também ela deu um peso maior ao BRICS, porque aí o mundo, como o BRICS ele engloba a Rússia e a China e outros países, né, a Índia, o Brasil, o BRICS ganhou o outro peso, né? Ganhou um peso geopolítico que nem sei se alguém cogitou inicialmente quando foi fundado, mas ele ganhou um peso geopolítico até militar. Embora não tenha acordo militar no BRICS, mas ele acaba envolvendo, porque o Irã entrou no BRICS. Você viu que a Turquia pediu entrada no BRICS. Mencionando o Irã, tem um discurso do Blinken também. Estou tentando colocar aqui 2 vídeos, o do Wang Li e do Blinken. O Blinken é o secretário de Estado do governo americano, que é o cargo equivalente a ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Só que o Blinken, de diplomata, não tem nada. Ele só fala em guerra. Assim como o Biden, né? O Biden, ontem, no discurso dele na Assembleia Geral da ONU, ele só falou em guerra. Uma coisa assustadora. Todo mundo falando em paz. O Lula chegou cumprimentando a Palestina. A primeira coisa que ele fala, eu quero cumprimentar aqui a Palestina por estar presente aqui, e nominou o Mohamed Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina. Parabéns por estar vindo aqui. Começou o discurso dele falando da Palestina e falando da necessidade de paz no mundo. Todo mundo falou em paz. O presidente da África do Sul também fez um discurso quase todo voltado à Palestina, a necessidade de você garantir a paz, garantir os direitos humanos, muito duro. E o Biden não. O Biden começou fazendo piadinha com a idade dele,
e só falou em guerra. Só guerra, 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 guerra. É impressionante como eles estão alucinados. Mas aí, hoje, teve a reunião do Conselho de Segurança, em que o Blinken, ele tenta envolver o Irã. Né? Irã está mandando drones para a Rússia, Irã é malvado, está matando ucranianos, esses drones estão sendo usados para destruir, eles usam linguagem emotiva, como se eles não vendessem arma para a Ucrânia. E para Israel? Já o Wang Yi fez um discurso exatamente oposto, que ela não vai ajudar a construir a paz, encher a Ucrânia de armas, vender armas para a Ucrânia. É preciso encontrar soluções diplomáticas, soluções políticas, e cita o plano construído junto com o Brasil. Enfim, essa união comercial, essa aliança, essa maior entre a Rússia e a China, ela acaba gerando também um polo geopolítico que não existia antes dessa forma, com essa força, né? E que vai também influenciar o BRICS. O BRICS, como é que a sua expectativa para esse encontro dos BRICS vai acontecer em Kazan, na Rússia, do dia 22 a 24 de outubro? Como é que você acha que a guerra na Ucrânia e essa nova... Porque apesar de ter caído o comércio, como você notou, entre a Rússia e a China em função de sanções, a relação geopolítica de ambos os países, ela cresceu. Os países têm até por razões óbvias, né? Os americanos, eles nem escondem, vamos acabar com a Rússia porque o próximo é a China. Eles falam isso abertamente.